Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever em nosso canal, ficar até o final desse vídeo e deixar aquele like, é muito importante. O like faz o YouTube distribuir esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses. Bom, dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano, um ano mágico, um ano que vai ficar eternizado na memória do torcedor do Glorioso, né? Fomos campeões brasileiros e campeões da Libertadores no mesmo ano, a famosa dobradinha, o doblete, né? Pouquíssimos clubes na história conseguiram fazer o que o Botafogo fez nesse ano de 2024. Então, quem viveu 2024, tenho certeza que vai se lembrar para o resto da vida, vai contar para os seus filhos, vai contar para os seus netos. Se você já tem filho, já tem neto, isso vai passar para as próximas gerações. O que o Botafogo fez em 2024, pode ter certeza disso. Então, que 2025 seja a continuação desse ano maravilhoso que foi o ano de 2024. E para isso, o projeto da SAF do Botafogo tem que seguir de vento e popa. E vamos falar então aqui sobre projeto, vamos falar sobre o futuro. E o futuro nos reservou uma troca de treinador. Mais uma vez, o Botafogo se vê nessa situação, tendo que trocar o seu treinador sem ele pedir. O Luiz Castro saiu naquele momento, né? E o Botafogo se viu ali no meio do Campeonato Brasileiro de 2023, tendo que trocar de comando técnico. Algumas escolhas acabaram não dando certo, até que o Botafogo chegou no Arthur Jorge em 2024 e o Botafogo teve esse ano maravilhoso. Agora, Arthur Jorge resolve ir para o Catar. Resolve também deixar o projeto do Botafogo e seguir aí a vida dele, a carreira dele. E o Botafogo, mais uma vez, está aqui, tendo que escolher um novo comandante para seguir esse projeto vitorioso da SAF do Botafogo. E nesse momento, cara, é um momento onde eu acho que o Botafogo tem a obrigação de ser muito assertivo. Olhar para o seu estilo de jogo, olhar para o jeito que o Botafogo se acostumou a jogar, o DNA desse time do Botafogo, que é um time ofensivo, um time de marcação muito alta, um time de pressionar, de perde-pressiona, um time que não se intimida, um time que joga do mesmo jeito dentro e fora de casa, ofensivo, querendo ganhar o jogo, seja ele onde for. Um time que não se abala se ficar com um jogador a menos, um time que tira forças de onde às vezes não tem, né? Então o Botafogo realmente se acostumou a ter esse DNA, né? Um DNA de um time muito forte fisicamente, um time muito ofensivo e que geralmente vende muito caro as suas derrotas. E aí a gente tem que falar agora sobre as primeiras opções que apareceram aí no cenário do Botafogo. Rapidamente ali o Botafogo tentou fazer uma sondagem primeiro pelo Sérgio Conceição, mas sabia de toda a dificuldade, um treinador mega vitorioso e campeoníssimo lá no Porto. E nos primeiros dias, quando começou a se falar do nome dele, o Sérgio Conceição foi anunciado como novo treinador do Milan, da Itália, um dos maiores clubes do mundo. Apesar do Milan não estar sendo protagonista no mundo nos últimos anos, a quantidade de títulos e de campeonatos que o Milan tem na história o credencia como um dos maiores clubes do mundo, com toda certeza. E aí a gente vê o nível que está o Sérgio Conceição também, né? Novo treinador do Milan. A partir disso, o Botafogo ele ainda tem algumas burocracias a resolver. Hoje o Arthur Jorge deu mais uma entrevista daquelas que ele se acostumou a falar nas últimas semanas, não sendo verdadeiro com o torcedor, né? Mais uma vez veio dizer que não tem nada certo, mais uma vez veio dizer que a situação está da mesma forma que está, né? Aquele jeito dele. E me entristece muito, porque era muito mais fácil você ser sincero, ser verdadeiro. E acabou que a mulher dele entregou a situação, né? Ele dando entrevista, falando que as coisas não estavam definidas ainda, e a mulher dele postando nos stories do Instagram, chegando no Catar de avião, né? Então é muito mais fácil você jogar limpo, ser sincero, né? Mas enfim, não vou mais falar de Arthur Jorge, vou falar de futuro. O futuro dele é no Catar, apesar dele estar negando isso ainda. A mulher dele já entregou ele. Tá chegando no Catar, vai resolver a situação dele lá.
vai pagar a multa rescisória. Assim que pagar a multa rescisória para o Botafogo vai anunciar oficialmente a saída dele. Enquanto isso, essas burocracias não forem resolvidas, o John Textor soltou no seu Instagram de uma forma muito protocolar, falando que não tem favorito ainda para treinador, falando que, né, o Botafogo ainda tem contrato ativo com o atual treinador, não citou o nome do Arthur Jorge, mas falou que ainda tem contrato ativo. Não sei. Isso são verdades que precisam ser ditas até para fazer com que o Botafogo se resguarde para receber o pagamento da multa. O Botafogo tem que receber o pagamento da multa rescisória. Então são mensagens protocolares e que o John Textor precisa soltar mesmo, né? Como empresa, o Botafogo precisava soltar aquilo. Mas o Botafogo tem sim alguns treinadores que ele prefere, né, neste momento. E eu soltei essa notícia ontem à noite no Instagram e no Twitter. E agora aqui no YouTube eu repito para vocês, sem problema nenhum. O André Jardine, atual treinador do América do México, o Botafogo tem interesse no André Jardine. Tricampeão mexicano, considerado para muitos o maior treinador da história do América do México. Brasileiro, foi campeão olímpico em 2020 com a seleção brasileira, em Tóquio, né? Então o André Jardine faz um grandiosíssimo trabalho. De 2020 para cá ele faz um grande trabalho, né? Ele sai da seleção brasileira, vai para o São Luís do México, sai do São Luís para o América, e no América ele é tricampeão mexicano, ganha Copa lá no México, enfim, muitos títulos lá no México. É um treinador ofensivo, é um treinador com variações de jogadas, é hoje, se não o melhor, um dos melhores brasileiros em atividade como treinador. A escola brasileira de treinadores hoje não está muito legal. Eu estou vendo a galera reclamar muito do nome do André Jardine, muito por isso, porque a escola brasileira de treinadores hoje requer sim uma reciclagem, requer sim uma evolução. Os treinadores brasileiros ficaram para trás, né? Se a gente for olhar hoje o número de treinadores brasileiros e que fazem sucesso fora do Brasil, são pouquíssimos. Pouquíssimos. E um deles é o André Jardine, um brasileiro que faz sucesso fora do Brasil. Aí você pode falar assim, mas o futebol mexicano é ruim. O futebol mexicano está longe de ser ruim. O futebol mexicano ele tem um bom nível de investimento, para mim, melhor até que a MLS. E o futebol mexicano consegue sim fazer bons investimentos e consegue fazer bons jogos e também bons times. A prova disso é que o Botafogo tomou de 3 pro Pachuca do México. Tá certo que o Botafogo estava naquelas condições, né, de viagem, todo aquele contexto que a gente já sabe, mas o Pachuca mostrou que tem um bom time. E olha que o Pachuca estava em 16º do Campeonato Mexicano. Então o Campeonato Mexicano não é várzea, tá longe de ser várzea. E o André Jardine tricampeão mexicano. Isso quer dizer que o Jardine vai ser o treinador do Botafogo? Ainda não quer dizer. Mas o Botafogo está interessado, sim, no André Jardine. E já tem entrevista, como o John Textor gosta de falar, né? Já tem uma entrevista, uma reunião marcada com o André Jardine para o John Textor conversar com ele, apresentar ali as suas ideias, o John Textor, e ouvir o treinador. O John Textor gosta de ouvir o treinador. Qual é o jeito dele, o que ele pensa de futebol, o que ele pensa para o futuro, qual é o estilo dele de jogar, se ele viesse para o Botafogo, o que ele ia fazer. O John Textor gosta disso. E aí, o André Jardine, nessa reunião, vai conversar com o John Textor e depois dessa reunião, o John Textor vai decidir se ele mesmo vai ser o treinador do Botafogo, se ele aceita também sair do América do México e vir para o Brasil, vir para o Botafogo. O Botafogo teria que pagar a multa rescisória para tirar ele do América do México, porque o América do México não vai liberar. Então o Botafogo teria que pagar a multa. Então essa reunião que vai ter entre o John Textor e o Jardine vai definir de fato se ele vai ser o treinador ou não e se ele é o favorito realmente, como ele disse, né? Mas hoje é o treinador que o Botafogo está interessado. É o cara que está marcada a entrevista. Aí você pode me perguntar, Medeiros, tem mais treinadores no radar? Tem mais treinadores sendo observados? Tem. O Hernan Crespo,
também está livre no mercado, é o ex-treinador do Al Ain, teve uma passagem pelo São Paulo aqui no Brasil. O Crespo é um treinador que está sendo analisado também, está sendo observado, né? Mas o que eu soube é que o André Jardine ia ser o primeiro a ter essa conversa com o John Textor. Caso não dê certo, a conversa não seja legal, ou então o próprio André Jardine talvez não queira vir, enfim, ou então não dê certo a reunião, não dê certo a conversa, aí o Crespo, que já está sendo observado, está sendo analisado, aí o Crespo ganha força. Aí vai ter a reunião com o Crespo também, né? É assim que funciona, negociação no futebol. E as coisas acontecem assim, ó, muito rápido, né? Então vamos aguardar, né? Feliz ano novo para você, uma ótima virada de ano, um ótimo Réveillon para você, para toda a tua família. Enfim, que 2025 seja maravilhoso. E eu tenho certeza que no dia 2 a gente volta aqui falando de novidades do Botafogo. E a gente vai falar muito ainda sobre treinador, vamos falar mais sobre André Jardine, vamos falar sobre a escolha do John Textor, vamos falar muito sobre chegadas de atletas, enfim, tem tudo para esse início de 2025 ser muito agitado aqui no canal do Medeiros, e muito obrigado por você estar sempre aqui na audiência. Um abraço, gente, até a próxima, um ótimo 2025, feliz ano novo para todo mundo.